Bíblia diz: rendam graças ao Senhor por sua bondade e pelas suas maravilhas que realiza em favor de todo ser humano. Ofereçam-lhe sacrifícios de ação de graças e com cânticos jubilosos proclamem suas obras. Os que se lançam ao mar em navios, exercendo sua profissão nas grandes águas, preste atenção nisso. Esses viram as obras do Senhor, seus milagres em alto mar. A sua palavra levantou-se um vento tempestuoso que sublevava as ondas, subiam até o céu e desciam até os abismos, e no meio dessas angústias desfaleciam-lhes a alma. Andaram e cambalearam como bêbados e perderam todo o juízo. Então, em meio ao seu desespero, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de suas tribulações. Reduziu a tormenta em silêncio, emudeceram as temíveis ondas, alegraram-se porque elas amainaram, e Ele os conduziu ao porto ansiado. Dêem graças ao Senhor pelo seu amor leal, por seus milagres em favor da raça humana. Diga glória a Deus. Pode tomar o seu lugar. Esse texto está falando da bondade do Senhor, e isso está apontando para aqueles que reconhecem o caráter de Deus. Precisamos reconhecermos o caráter de Deus. Por isso que a Bíblia diz: deem graças ao Senhor. Somente quem conhece o caráter de Deus, ele tem condição de glorificar a Deus, mesmo nos momentos difíceis da sua vida, mesmo em momentos onde ele entende que ele vai sofrer algum tipo de consequência. Nós somos filhos de Deus, somos servos do Senhor. Nós sabemos que Deus guarda todo aquele a quem ama o Senhor, aqueles a quem tem uma aliança com Deus. Mas nós também não estamos imunes a sofrermos por fazermos parte de um sistema. Nós estamos inseridos num mundo, e nós precisamos então entender que o caráter de Deus, Ele é bom, e que se nós confiarmos em Deus, Ele sempre manifestará essa bondade a nós, mostrará quem Ele é a nós. Mas voltando ao texto, porque eu tenho que trazer uma palavra rápida por conta do batismo. A Bíblia fala sobre o passar por necessidades. Aliás, a Bíblia diz, e estava falando sobre aqueles que tinham por profissão pescadores, aqueles que se lançaram ao mar, nos seus grandes navios, a Bíblia diz. Ou seja, lançaram-se ao mar para exercerem as suas profissões. Estava falando exatamente dos pescadores daquela época. Os pescadores, eles tinham já costume de passar por muitas tempestades, por muitas dificuldades em alto mar. A Bíblia diz que, ora, pelos seus navios eles subiam ao céu, e isso era uma figura de linguagem, porque quando vinha a onda, o barco era levado lá em cima. Mas a Bíblia diz, outrora, ele era levado para o abismo, porque quando a onda descia, ele ia até a profundeza. E isso mostra a nossa vida, isso mostra as tempestades também que nós enfrentamos. E o que nós precisamos entender é que existem tempestades que virão de Deus, e existem outras tempestades que não virão de Deus. E por isso nós precisamos entender isso, ter esse discernimento. Porque se eu sei a tempestade que vem de Deus, eu posso apenas viver ela e descansar sobre essa tempestade. Acredite, eu posso estar seguro mesmo no meio de uma tempestade, quando eu reconheço que aquela tempestade vem de Deus. Agora, existem tempestades que não vêm de Deus, e eu vou explicar um pouco sobre esse discernimento, sobre nós entendermos, porque a partir do momento que você entende, isso fica fácil no dia a dia que você está vivendo. Isso fica fácil quando você vê o que Deus está agindo no país, ou até mesmo no mundo. Existem tempestades, querido, que nós podemos fazer o que quisermos, aquilo não vai mudar na nossa história, porque aquela tempestade vem de Deus. Agora, se aquela tempestade vem do maligno, existem formas de nós sairmos dessa tempestade. Quem crê nisso, diga amém, querido. Agora, existe pelo menos 3 tipos de tempestades, e é sobre isso que eu quero falar. E como discernir então essas tempestades? Porque essa semana nós estamos vivendo um tempo de tempestade, mas particularmente eu creio
Eu disse para minha esposa, faz 2 anos que Deus está falando com a nação brasileira, e a nação brasileira não está percebendo que é Deus que está falando. Deus está tratando com a nossa nação. Deus está enjoado de ver essa corrupção, de ver violência, de ver os padrões, o homem. Ontem, você ao abrir o Google, acho que o Moisés até postou algo sobre isso, você via lá a mensagem, a Irlanda, o povo feliz, uma imagem do povo tudo sorrindo, porque foi liberado agora a lei do aborto na Irlanda, o povo tudo comemorando. Queridos, não cabe ao homem o direito de abortar, não cabe. Mas isso não é o papo para hoje, porque existe sempre aquelas controvérsias, né? Mas ela é fruto de um estupro, ela não é. Queridos, o dono da vida e da morte é o Senhor. Não cabe o homem tirar a vida de ninguém. Querido, aí na outra página, você vai um pouquinho mais para baixo, está lá o pessoal comemorando porque fizeram a marcha da maconha. Aí você vai lá na outra página, você vê o que? O pessoal falando sobre ideologia de gênero, que a criança, ela tem que entender já desde criança, o menino pode usar rosa, a menina pode usar azul, o menino pode entrar no banheiro de menina, a menina pode entrar no banheiro de menino. Nós temos visto os padrões de Deus sendo ofendidos, sendo violentados, e Deus está querendo falar, Deus está querendo responder, e as pessoas não estão prestando atenção. Nós precisamos entender que quando Deus manda uma tempestade, às vezes aquilo é apenas para dar um tipo de alerta. Deus está mostrando, porque existem algumas formas que Deus fala com o homem. Às vezes Deus fala diretamente, como Deus pode estar falando aqui. Existe uma forma de Deus falar que é através do silêncio. Talvez para mim essa seja a pior. Quando Deus se cala, quando o homem pergunta, Deus, por que disso? Por que está acontecendo isso? E Deus não abre a boca. Querido, o silêncio de Deus não deixa de ser uma resposta, porque muitas vezes Deus está indignado, porque falou tanto, já falou tanto, já mostrou tanto. Você vê isso no período interbíblico. A Bíblia diz que o Senhor ficou 400 anos sem falar com a nação de Israel. Querido, você pode imaginar 400 anos? Podia haver profetas, não tinha voz de Deus. Você imagina ter ido nas reuniões e não ter uma voz de Deus, não ter uma visitação de Deus, porque Deus está mostrando a sua indignação. Mas hoje, até para isso, o ser humano tem mostrado indiferença. Ele não está muito preocupado se Deus vai falar ou se não vai falar, porque muitas vezes para ele o que ele quer é um lugar confortável, um lugar com belas músicas. E não é isso que Deus quer. Deus está procurando uma igreja que entenda os padrões dele. Deus está procurando famílias que caminhem segundo os padrões de Deus. Nós nunca vimos na história tanto pecado, até mesmo dentro das igrejas. O homem está afastado de Deus, por isso que hoje nós temos que fazer festa, sim. E nós chamamos o dia do batismo nessa igreja de festa das águas, porque nós vamos fazer uma grande festa, porque a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. E se há festa no céu, também tem que haver festa aqui, porque é menos uma pessoa que estava com destino comprado para o inferno. Ele entendeu a palavra de Deus e foi resgatado por esse amor, e agora ele vai morar no céu por toda a eternidade. Mas como discernir isso? Como discernir se essa tempestade ela é natural ou se ela é espiritual? Como, querido? Porque se a tempestade vier de Deus, querido, pode ser o que for, querido, nós não vamos conseguir sair dela. Mas se a tempestade vier do maligno, existe estratégia de Deus. Eu quero falar então 3 tipos de tempestade. A primeira delas é a tempestade maligna. Existe tempestade, querido, que ele se levanta na nossa vida, que é do inferno, não é de Deus. Já que projeta para mim, Lari, projeta para mim Marcos capítulo 4, versículo 35, você vai perceber aqui nesse texto, uma tempestade que veio de origem satânica. E geralmente você vai conseguir discernir quando aquela tempestade vem na sua vida de origem satânica. Geralmente, quando algo maravilhoso está acontecendo na sua vida e logo vem uma tempestade em seguida.
Geralmente aquilo é uma de origem satânica. Ou você está prestes a fazer algo que vai mudar a vida de alguém, e se levanta uma tempestade na sua vida. Geralmente isso é algo maligno. A Bíblia nos dá exemplo disso. Se você olhar Marcos capítulo 4, versículo 35, a Bíblia diz o quê? Naquele mesmo dia, ao cair da tarde, pediu aos seus discípulos: passemos para outra margem. Jesus está dizendo para os discípulos: olha, nós vamos fazer uma viagem. Nós vamos ter que atravessar o mar da Galileia. Tinha um propósito nisso, pode passar. Eles então, despedindo-se da multidão, levaram o barco, e assim como estava, e os outros barcos o seguiam. Pode passar. Aconteceu que levantou-se um tremendo vendaval, e as grandes ondas se jogavam para dentro do barco, de maneira que este foi se enchendo d'água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o despertaram, suplicaram: mestre, não te importas que perecemos? Então ele se levantou, repreendeu o vento, ordenou ao mar: aquieta-te, silencia-te. Logo o vento serenou e houve completa bonança. E indagou os seus discípulos: por que sois covardes? Ainda não tendes fé? Aqui está mostrando um tipo de uma tempestade que se levanta maligna. Se ela não fosse maligna, Jesus não repreenderia ela. Amém? Jesus repreende aquela. A Bíblia diz que o Senhor dá uma ordem para os discípulos, dizendo: olha, vamos atravessar para o outro lado. A resposta dessa tempestade que se levantou está no capítulo 5. Nós não vamos ler porque precisamos ganhar tempo, mas no capítulo 5 está falando para onde eles estão indo. Jesus está chegando numa cidade chamada Gadara, e lá tem um homem, a Bíblia diz, que era acorrentado por correntes, e nem as correntes conseguiam segurar ele, de tão endemoniado que ele era. A causa dessa tempestade se levantar foi por causa de um homem que Jesus estava passando um tempo precioso da sua vida viajando para poder libertar uma pessoa. Capítulo 5 vai falar que Jesus chega lá, liberta aquele homem e volta junto com seus discípulos. Os discípulos acharam que o barco ia vir a pique, de tanto medo. A Bíblia diz que houve uma tempestade tão grande que as águas começaram a entrar dentro daquele barco. E o que eu quero dizer para você hoje, querido, é que você e eu precisamos termos o discernimento quando Deus quer falar conosco, e quando o diabo também se levanta para impedir aquilo que Deus tem para conosco. Geralmente quando Deus está prestes para fazer algo precioso na sua família, parece que o inimigo se levanta. Parece que quando você está para receber uma bênção lá na sua empresa, o inimigo se levanta. Parece que quando está algo para acontecer na tua vida espiritual, querido, parece que vem uma notícia para te colocar lá para baixo. Talvez muitos, como existem pessoas que estavam preparados com aquela alegria para se batizar, e aí se levantou uma tempestade para tirar ela do propósito, porque o diabo não quer que você seja abençoado por Deus. O diabo não quer que você cumpra a palavra de Deus. Olha, vamos atravessar para o outro lado. Deus tem um outro lado que Ele quer que você chegue. Deus começou um plano, uma viagem com você. Deus tem um projeto para a sua vida. Deus, quando projetou você, querido, Ele sabia a história inteira da sua vida, e Ele tinha um destino para você, que você chegasse lá do outro lado, lá no céu, para morar a eternidade com Ele. Mas o diabo, ele se levanta a todo momento para tentar impedir aquilo que Deus tem na sua vida. Então é fácil de você ter esse discernimento. Se algo está acontecendo de bom, olha, você começou a ir para a igreja e as coisas começaram a acontecer, se levantar na sua vida, não pare. Essa tempestade vem do diabo. Deus está falando assim: olha, para aqueles homens, vocês têm o poder de aquietar o mar e o vento. Vocês não são homens de pequena fé. Vocês não podem ser homens de pequena fé. Jesus estava dormindo, querido, sabe por quê? Estava lá no barco, a Bíblia diz que eles foram acordar Jesus, morrendo de medo. Deixa eu falar uma coisa para você: se Jesus está no teu barco, como Jesus está no meu barco, não tem como nós afundarmos. Não tem como nosso barco vir a pique. Nós estamos enfrentando dificuldade, mas temos uma certeza: Jesus está ali conosco no nosso barco.
Não importa, às vezes a sua família, houve um levante na sua família, houve um levante na sua casa, houve um levante no seu ministério, houve um levante nas suas finanças, houve um levante seja qual for a área. Se Jesus está com você, descansa como Ele estava descansando. Descansa como Ele estava descansando. Ou se levante e exerça a autoridade que Deus deu para você e repreenda esse vento e esse mar, querido. Se levante como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Se levante na autoridade que Ele deu para você. Ei, vocês que vão se batizar, Deus hoje está dando autoridade para vocês. A Bíblia diz: eis que vos dou autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões. Se vocês comerem ou beberem qualquer coisa que seja mortífera, nenhum mal lhes fará. Porque há uma autoridade, e Deus está aqui agora dentro do barco. Não tem como nós morrermos mais. Não fisicamente eu estou falando espiritualmente, né? Porque agora estamos nele. Nós precisamos discernir o natural do espiritual. Agora existe um outro tipo de tempestade, que é a tempestade de Deus. É uma tempestade que vem da parte de Deus. Existe a tempestade que nós falamos agora, que vem do maligno, mas existe a tempestade que vem de Deus. Qual é a tempestade que vem de Deus? É aquela que Deus vai usar para aperfeiçoar a sua vida, para falar, para te ensinar, para te moldar. Essa tempestade que Deus está mandando para a nação, dizendo assim: ó, ei, ainda dá tempo. Arrependa-se. Ainda dá tempo. Volte o coração de vocês para mim. Venha me buscar, sabe? Esses dias está circulando na internet. Olha, você anuncia assim: olha, está faltando alimento, vai faltar alimento. O que as pessoas fazem? Correm para onde? Para o supermercado. O que mais que estava lá postando? Vai acabar o combustível. O que todo mundo fez? Saiu correndo para encher os tanques. Só que fala assim: ó, Jesus está voltando. E muitos não correm para a igreja. Muitos não correm para a presença do Senhor. E Jesus está dizendo: se vocês não correrem, vocês vão acabar ficando. Então existem tempestades que aquele propósito, ele vem da parte de Deus. Quer ver? Projeta para mim, querido, Marcos capítulo 6, a partir do versículo 45. Logo em seguida insistiu com os discípulos para que entrasse no barco de novo e seguisse adiante dele para Betsaida, enquanto ele se despedia do povo. Então olha só, passa o próximo só para eu poder. Tendo o despedido, subiu ao monte para orar. A Bíblia diz, então, só um detalhe, que Jesus faz o quê? Jesus insiste com os discípulos. Eles não queriam entrar no barco. Eles não queriam entrar no barco porque eles eram pescadores. Eles sabiam, querido, veja bem, você tá na beira do mar, e aí você vê aquelas nuvens negras. Você sabe quando vai vir uma tempestade brava. Só que Jesus olha para eles e fala assim: ó, vocês vão ter que entrar no mar. Senhor, peraí, o senhor tem certeza, Senhor? A Bíblia diz, Jesus insistiu: não, entra. Vocês vão lá para Betsaida. Vocês vão ter que entrar. Imagina, e eles não têm muita opção, eles têm que entrar. Porque quando Jesus tem um propósito, querido, ou é ou é. Eles entraram no barco, e a Bíblia diz que Jesus, depois de tendo despedido, subiu ainda no monte e foi lá orar ainda. Jesus foi lá para o monte orar, deixou eles indo. Pode passar já. Chegando à noite, o barco estava no meio do mar e Jesus encontrava-se sozinho em terra. Então ele ainda está lá. Pode passar, querido. Ele notou que os discípulos remavam com dificuldade, pois o vento soprava contra eles. Em plena madrugada, Jesus vinha na direção deles, andando sobre o mar, e já estava prestes a passar por eles. Assim que o viram, caminharam sobre as águas. Logo pensaram se tratar de um fantasma, e por isso gritaram, pois todos os tinham visto e ficaram apavorados. Contudo Jesus lhe anunciou: tende coragem, sou eu, não tenhais medo. Então logo subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou e eles ficaram pasmos.
Jesus deixa, entra e vai para Betsaida. A Bíblia diz quando chegou no meio. Por que no meio? Aí não tem mais como ir para frente nem para trás. Aí bateu o desespero geral, porque Jesus sabe onde te levar para te ensinar algumas coisas, querido. Por isso que tem momento que o Senhor espera chegar naquele momento que você, sabe, você olha para o lado direito, não dá para você ir para lugar nenhum, nem para o lado esquerdo, você só tem que olhar para o alto. Parece que você está dentro de um poço. Sabe quando usa aquele velho ditado, chegou no fundo do poço? Porque, me diz uma coisa, para onde a pessoa olha quando está no fundo do poço? Só dá para olhar para o alto. A saída está no alto. E às vezes Deus leva você até este lugar. E a Bíblia diz que o Senhor tinha um propósito para eles. O Senhor quer ensinar algo aqui para eles, querido. Como Deus quer ensinar para mim e para você. Deus quer treinar você. Deus quer mostrar para nós que nós precisamos crescermos em fé. Jesus sai agora ao encontro daqueles homens. A Bíblia diz que já espera da madrugada. Jesus vai lá, vai orar ainda, vai gastar o tempo dele na presença do Pai. Quando o barco chega mais ou menos no meio, aí Jesus vai lá andando, naquele sossego dele. E aí quando eles olham, eles acham que é um fantasma. Imagina aquela tempestade, e eles veem um homem vindo na direção deles, andando sobre as águas. E a Bíblia diz que o Senhor olhou e falou assim: não tema, sou eu. E a Bíblia diz que quando ele colocou o pé dentro do barco, aquilo parou. Sabe o que significa? Quer que a tempestade pare na sua vida? Traga Jesus para pertinho de você. Traga Jesus para dentro da sua casa. Traga Jesus para dentro dos seus negócios. Traga Jesus para dentro do seu coração. Às vezes o Senhor permite algumas coisas, como Ele tem permitido agora na nossa nação, para ver se as pessoas deixam Jesus entrar dentro do barco delas. Este é o propósito do Senhor. Esse é o propósito do Senhor. Às vezes nós passamos tempestades e passamos essas tempestades sozinhos, ou não discernimos, ou muitas vezes sabe o que nós achamos? Que toda tempestade ela vem da mesma origem, e não é da mesma origem. Tem vezes que é satânica, tem vezes que é de Deus. E se nós não tivermos esse discernimento, nós vamos tratar todas elas da mesma forma e vamos errar. Porque eu não posso repreender todo tipo de tempestade, mas também não posso glorificar por todo tipo de tempestade. Quem crê nisso, diga amém, querido. E existe a última tempestade, para nós encerrarmos, que é a tempestade do juízo de Deus. Que se você ler o texto de Jonas, nós não vamos poder projetar, é grande o texto de Jonas. É quando a tempestade que chega sobre a vida da pessoa, ela se originou por conta de uma desobediência. Essa é a pior tempestade que tem, porque é a tempestade daqueles que já conhecem, daqueles que experimentaram o que é bom, o que é ruim, daqueles que já têm um certo discernimento do que vem ou não de Deus, aquilo que é maligno ou não é maligno. Mas ele vem por uma desobediência de Deus. Quantas pessoas elas têm colhido esse tipo de tempestade, querido? Sabe por quê? Porque ela ouviu Deus, ela discerne a voz de Deus, ela sabe quando é Deus, ela sabe o que Deus quer, mas ela decide ir na contramão daquilo que é de Deus. E quantas pessoas sabem que a Bíblia diz que nós devemos crer no Senhor Jesus, entregarmos a nossa vida ao Senhor e também sermos batizados. Precisamos batizar. Tem crentes, tem pessoas que vivem uma vida inteira, elas dizem: eu tenho relacionamento com Deus, eu conheço Deus, eu amo Deus, mas elas não são batizadas. E a Bíblia diz, nós vamos ler isso, Marcos 16:16, quem crer e for batizado será salvo. Quem crer e for o quê? Batizado será o quê? Será o quê? Opa, salvo? Salvo do quê? Ué, salvo? Por que salvo? Então eu estou correndo risco de vida? Se eu tenho que ser batizado é porque eu estou correndo risco de vida. Quem crer e for batizado será salvo. Por quê? Porque está chegando um tempo onde Deus vai mostrar toda a sua ira.
A ira de Deus é quando a sua doçura foi removida. Deus é mau? Não, Deus não é mau, mas a ira de Deus é quando é igual você pode imaginar um bolo sem açúcar? É quando o Deus, ele é bom, mas tirou algo dele, tirou a doçura dele. Agora ele vai exercer o seu juízo, porque ele falou, ele amou, ele direcionou, ele exortou, ele alertou, e agora já não cabe mais nada a não ser uma correção sobre o homem. E Jonas, ele tinha que viver isso, porque o Senhor deu uma palavra para ele dizendo: vai e prega para Nínive. E a Bíblia diz que ele foi na contramão. E quantas vezes nós temos visto um homem andando na contramão de Deus? Nós sabemos muitas vezes o que é o certo, e nós andamos na contramão. Não ande na contramão. Se Deus falou para você é azul, é azul. Não diga para Deus que é verde. Às vezes nós queremos darmos desculpa para Deus, e nós colhemos tempestades. Às vezes as pessoas têm comido comida mortífera, têm morrido, mesmo às vezes estando dentro da igreja. Você sabe, eu estava meditando hoje no texto lá de 2 Reis, capítulo 4. Eliseu está ali com seus, dando uma palestra, uma palavra para os discípulos dos profetas. Ele diz: olha, para alguns homens, vai apanhar alguma coisa para a gente fazer uma comida aqui para todo mundo. E a Bíblia diz que eles vão lá e colheram ervas venenosas, e aí fizeram lá um ensopado, querido. E quando foram comer, provavelmente alguém caiu duro, e aí um gritou lá: olha, tem morte na panela, morreu. E sabe o que Deus estava trazendo no meu coração? Hoje eles estavam num lugar certo, ou seja, só tinha profeta, só tinha homem de Deus, estavam se alimentando, só que estavam se alimentando de uma comida mortífera. Quantas igrejas hoje têm dado comida mortífera? Vem para Jesus, você vai ter casa nova, carro novo, e as pessoas estão sendo atraídas por carro e por casa, não por salvação de Cristo. Vem para a igreja, e sua vida vai mudar. A vida muda, mas a motivação principal não é aquilo que Deus vai oferecer neste mundo terreno, e sim espiritualmente. E porque há muita morte, querido, há muitas pessoas dentro da igreja atrás de interesses, apenas interesses, estão comendo comidas mortíferas. E por isso nós precisamos termos discernimento, entender o que Deus está falando com a sua igreja. É tempo de nos levantarmos e vivermos uma vida cada vez mais reta, porque os dias estão se abreviando. A Bíblia diz: chegará um dia que as pessoas terão fome, não do pão, desse pão que se come todo dia, da palavra não vai ter mais. Chegará um dia que as pessoas vão ter dinheiro para comprar, não vão ter como comprar. Jesus está querendo levar uma igreja gloriosa para o céu. Homens e mulheres que entenderam, homens e mulheres que amaram o Senhor, que não venderam a herança que Ele deixou, querido. Deus deixou uma herança de santidade para mim e para você. Ouça o que Deus quer falar com você, o que Deus está falando com você, e se aproprie disso. Amém?